E aí, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Rocamora, eu sou atleta de bodybuilding, treinador de outros atletas e personal trainer há 15 anos. Quando eu falo que o FBR Fitness Center é a solução definitiva para quem quer construir o melhor shape da vida, as pessoas acham que é uma maneira figurada de falar, né? Uma figura de linguagem, ou então que eu estou sendo exagerado. Mas esse vídeo é para te mostrar o porquê que isso é realmente verdade, porquê que o FBR Fitness Center é a solução definitiva para quem quer construir o melhor shape da sua vida. Então vamos comigo lá para a tela do computador que eu vou te mostrar. Então, agora que a gente está aqui na tela do computador, eu vou te mostrar o FBR Fitness por dentro, para você ver tudo o que tem nele. Então eu vou fazer o login, né? Quando você entrar no FBR Fitness Center, quando você entrar para o nosso time, você vai ter um login numa área de membros exclusiva, né? Então eu vou fazer o login. Então quando você estiver dentro do FBR Fitness Center, dentro da área de membros, a primeira coisa que você vai ver é um comece por aqui, onde eu vou te dar todas as diretrizes de como começar. Porque como você pode ver, atualmente a gente tem 206 aulas, né? E a gente sempre está aprimorando o FBR Fitness Center, então sempre chega aulas novas sem custo nenhum para quem tem o acesso, tá? Sempre a gente está pensando sempre em melhorar e atender você da melhor forma possível. Mas não se preocupa com todo esse conteúdo, porque, como eu disse, aqui eu explico como você tem que começar a seguir essa ordem. Depois disso, depois que você entender como você vai seguir o seu aprendizado para você conseguir conquistar o melhor shape da sua vida, você vai fazer o FBR AutoScan, que é o método IPE, que é o Intuitive Physical Evaluation, que é o meu método de avaliação física intuitiva, para você descobrir alguns aspectos importantes na hora de você treinar e na hora de você se alimentar, na hora de você montar a sua dieta e na hora de você montar o seu treino, tá? Coisas que têm uma probabilidade maior de dar certo para você já começar otimizado e aí indo otimizando realmente mais no feeling, mas já começar bem direcionado no que realmente funciona para você, tá bom? Depois disso, a gente vai para um dos módulos que eu acho mais importantes de todos, que é o Mindset, né? Que numa tradução livre, Mindset é programação mental. Então é a forma que você tem que pensar, né? E deixar a sua mentalidade alinhada com o seu objetivo de construir o melhor shape da sua vida. Então a gente tem toda a parte aqui do Mindset, né? Todas as aulas, né? Todos os mindsets que você tem que instalar, né? Como se fossem programas de computador, para que você consiga realmente construir o melhor shape da sua vida. Depois a gente vai para a parte do treinamento, porque o treinamento é uma das partes realmente mais importantes da construção do shape. Não adianta nada você ter uma nutrição maravilhosa se a demanda de nutrientes não está sendo gerada. Então, quem gera essa demanda é o treinamento. Então, eu priorizo nesse ponto o treinamento para a nutrição vir como um suporte depois. Então, a gente tem, né, no módulo 4, as bases biológicas e fisiológicas do treinamento, onde a gente vai abordar vários aspectos como o tipo de musculatura, bioenergética, mecanismos de ganho de força, né? A hipertrofia ela é um mecanismo de ganho de força, então a gente vai estudar como que funciona esse mecanismo e como que funciona o ganho da massa muscular em si, né? Depois a gente vai para o treinamento de força propriamente dito, porque como eu disse, a hipertrofia é um mecanismo de ganho de força, e a gente entendendo isso e quais são os mecanismos de hipertrofia, fica mais fácil da gente começar a variar os estímulos de acordo com o que funciona mais para que a gente consiga ter o máximo de hipertrofia possível, tá? Então a gente vai passar pelos princípios do treinamento, né? Tipos de contração, vamos passar por tipos de estímulo, né? E os protocolos de treinamento de força. Depois, no módulo 6, a gente vai tratar sobre biomecânica, para que você consiga refinar ainda mais esse treinamento, né? Então você consiga calcular o volume de treino de uma forma correta, quais são os músculos motores primários de cada movimento articular, né? Como você não ser mais refém de ficar pensando, supino é para o peito, né? E para tríceps, o porquê que é isso, né? A gente vai aprender a decompor os exercícios em movimentos articulares e entender de verdade quais são os músculos que estão trabalhando naquele exercício pela sua decomposição em movimentos articulares, e isso vai ser a base
para o entendimento das técnicas psicomotoras, que é um módulo que está vindo aí, né? Para quem não sabe, a técnica psicomotora é uma técnica que a gente usa de como pensar no movimento para que você consiga isolar, entre aspas, o máximo possível o músculo-alvo que você quer atingir, tá? Então a gente tem nesse módulo 6 toda a base, né, de biomecânica que a gente precisa para refinar o treinamento. Depois, o módulo 7, a gente tem as técnicas avançadas de hipertrofia. Esse é o segundo módulo mais importante da parte de treinamento, tá? É onde a gente vai aprender a como quebrar realmente o platô, né, de estagnação da pessoa que está estagnada ali e não consegue sair não consegue evoluir daquilo. Então a gente vai passar por protocolos de hipertrofia, né, equilíbrio muscular, técnicas psicomotoras por cima. A gente não vai ver todo porque, como eu disse, está vindo o módulo de técnica psicomotora, porque cada exercício tem uma técnica específica. Então eu vou explicar o que é a técnica psicomotora aqui, mas as técnicas psicomotoras propriamente ditas vêm mais para frente. Então aí a gente vai aprender tudo como calcular cargas de treino, né? As técnicas de intensidade em si, como dividir treino, como treinar pontos fracos, como treinar quando você está lesionado, como montar o seu treino, né? Como montar um treino mesmo propriamente dito, e depois a parte mais importante desse módulo, como montar a periodização, né? Que é como você vai encaixar esses treinos que você montou ao longo do tempo, tá? Depois, no módulo 8, a gente tem um guia completo de exercício com as execuções sem técnica psicomotora, só técnica biomecânica, da forma mais eficiente possível. E, como eu disse, daqui a pouquinho, num futuro não muito distante, vai vir todas as técnicas psicomotoras para deixar ainda mais refinada essa parte das execuções dos exercícios, tá? Então a gente tem todos os exercícios aqui. Depois a gente entra no coração do treinamento do FBR Fitness Center, do pilar do treinamento, que é o método IVM, que é o Intensity Variables Manipulation, né, que é o meu método de treinamento, que é a manipulação das variáveis de intensidade, né? Eu proponho um modelo diferente de cálculo de intensidade. Quem me acompanha no YouTube já sabe disso, né? E quem não me acompanha pode descobrir lá ou já entrar direto no FBR Fitness Center e descobrir aqui. Então aí a gente tem, dentro do método IVM, 6 protocolos, cada um para um tipo de pessoa e para uma das fases da preparação, bulking ou cutting. Depois disso, aí a gente entra na parte da nutrição. Então a gente vem com os conceitos e as bases da nutrição, né? Principalmente voltado para a parte de performance estética, né? Voltada para a construção do shape, obviamente. Então a gente vai falar sobre macronutrientes, sobre micronutrientes, consumo de água, consumo de álcool e todos esses aspectos que são importantes para você ter uma base de conhecimento. Depois a gente vem para os cálculos dietéticos, que é onde eu vou te ensinar a realmente construir a sua dieta, né? Calcular a sua dieta do começo ao fim para cada uma das fases da sua preparação, né? Tanto o bulking quanto o cutting. E aí, a gente, para finalizar isso, no outro módulo, no módulo 12, a gente vai falar especificamente de cada uma dessas dietas, tanto da dieta de bulking quanto da de cutting. E aí a gente vai dar diretrizes específicas para que você otimize esse cálculo dessa dieta, certo? Depois a gente tem os recursos ergogênicos. A gente começa tendo uma visão geral dos recursos ergogênicos, de como funcionam os recursos ergogênicos dentro da preparação e qual é a real importância deles. Infelizmente a gente vive numa sociedade onde os recursos ergogênicos eles são supervalorizados e vocês vão ver que não é bem assim, mas é óbvio que eles têm a importância deles sim, e a gente vai entender como que funciona os recursos ergogênicos e como utilizar eles da melhor forma possível, se assim você optar, né? Lembrando que a utilização ou não de recursos ergogênicos é uma decisão pessoal que não deve ser influenciada por ninguém, a não ser por você mesmo, certo? Então aí depois, no módulo 14, a gente entra propriamente dito nos esteroides anabolizantes, né? Como recurso ergogênico. Então a gente vai ter a história dos esteroides, né? Toda a parte fisiológica e farmacológica dos esteroides, como funciona o eixo HPT, né? Que é o eixo da testosterona, como a gente olha os exames laboratoriais, como calcular
as frequências de aplicações pelas meias-vidas, toda a parte de farmacodinâmica, né, das drogas. Então a gente vai ver toda essa parte geral dos esteroides nesse módulo. Depois a gente vai entrar na testosterona e seus derivados propriamente dito. Então a gente vai passar por todos os ésteres de testosterona e também como drogas como boldenona, né, dianabol, outras drogas assim, da família da testosterona. Terminado esse módulo, a gente vai para a família dos 19-nor. Então nós vamos passar por todos os ésteres da trembolona e da nandrolona. Depois a gente vai para os derivados do DHT. E aí a gente vai ver drogas como oximetolona, estanozolol, oxandrolona, né? A primobolan e masteron, né? Que são as drogas derivadas do DHT. Terminado isso, a gente termina a parte dos esteroides anabolizantes. Mas a gente entra em outro recurso ergogênico que é muito interessante, que são os peptídeos, né? Então a gente tem uma visão geral dos peptídeos, o que são, né, hormônios peptídeos. A gente fala sobre GH, GH-frag, insulina, adipotídeo, folistatin, e depois entra no secretagogos, né, o GHRP2, RP6, ipamorelin, até chegar nos hormônios tiroidianos. Depois que a gente terminar essa parte dos peptídeos, a gente vai entrar na parte dos termogênicos, entre aspas, farmacológicos, que são os alfa e beta adrenérgicos. Então a gente vai falar em drogas como ioimbina, efedrina, salbutamol e clenbuterol. Terminando isso, nós vamos para os SARMs, que são os moduladores dos receptores androgênicos. E aí a gente tem uma visão geral dos SARMs e a visão específica de cada um dos SARMs mais conhecidos, né? Que é o Sarine, o Cardarine, que não, na verdade não é um SARM, como vocês vão ver aqui dentro, né? O Ligandrol, o Andarine, o YK11 e assim por diante. Depois a gente entra na parte dos bônus, né? Por enquanto, porque como eu disse, né, o FBR Fitness Center está em constante crescimento e constante aprimoramento. Então a gente entra na parte dos bônus, onde a gente tem a gravação de todas as aulas ao vivo que eu já fiz até hoje. São 30 aulas, então são mais de 30 horas de conteúdo com temas importantíssimos no mundo da musculação, fisiculturismo e fitness, certo? Depois a gente tem o módulo do pulo do gato, onde eu falo algumas dicas práticas de você realmente implementar, né, o que você aprendeu no seu dia a dia, tá? E aí depois, por último, de conteúdo, a gente tem o guia de hipertrofia Extreme, que é um manual de bolso com tudo o que você precisa para ganhar massa muscular, né? Então a gente pega tudo isso que a gente já falou, tanto de treinamento quanto de dieta e mindset, sintetiza no manual de bolso para que você, focado apenas em ganho de massa muscular, para você ter ali de fácil acesso. E por último, a gente tem, aí por último mesmo, né, para fechar com chave de ouro, a gente tem as planilhas. Então a gente tem planilhas de treino para você organizar seu treino, planilhas de periodização para você organizar sua periodização, planilhas de cálculo nutricionais para ficar mais fácil esse cálculo nutricional da sua dieta, e a planilha da tabela TACO da Unicamp para que você consiga calcular facilmente a quantidade de alimentos que você precisa e os seus macro e micronutrientes, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, o FBR Fitness Center por dentro. E como vocês podem ver, quando eu falo que o FBR Fitness Center tem tudo para você colocar o melhor shape da sua vida, eu não estou sendo exagerado, é verdade. E você pode ter certeza que é a plataforma mais completa, a solução completa e definitiva para que você faça isso, tá? Eu gastei centenas de milhares de reais em faculdades, né? Tanto na minha faculdade de Educação Física quanto na faculdade de Engenharia, que me deu a base de física, né, realmente para dominar a biomecânica como eu domino, e também de pós-graduações, né, tanto em musculação quanto em treinamento físico, quanto em bodybuilding, coaching, outros cursos que eu fiz, como a minha especialização em treinamento com pesos, né, pela IFBB, em prescrição de treinamento com peso, e outros cursos que eu já fiz de biomecânica e de vários outros, de várias coisas que envolvem, né, o mundo da musculação e do bodybuilding e fitness em geral. Eu gastei centenas de milhares de reais para saber o que eu sei, e eu tô te dando praticamente de mão beijada, perto do que eu paguei quase de graça, né, para que você consiga cortar muito caminho, ganhar tempo e parar de gastar dinheiro, porque eu tenho certeza
que você gasta dinheiro em um monte de coisa que não funciona, que é inútil e você está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Então, com certeza absoluta, sem demagogia e sem falsa modéstia, o FBR Fitness Center é a melhor solução para você. E tem mais, se você é profissional da área, além de ficar com um shape incrível, você vai poder transformar todo esse conteúdo do FBR Fitness Center literalmente em dinheiro para você. Porque com tudo isso que você vai saber implementar e aplicar, você vai poder cobrar muito mais pela sua hora, se você for personal, ou pela sua consulta, se você for nutricionista ou médico. E se você é estudante, atualmente, quando você conclui o FBR Fitness Center, você recebe um certificado de 60 horas. E além do valor oficial do FBR Fitness Center ser quase de graça, perto do que eu paguei, né, para saber tudo isso, e você ainda não ter que quebrar a cara, aprender com os meus erros e ganhar todo esse tempo, para você que está aqui comigo assistindo essa aula até o final, eu tenho uma oferta única e exclusiva. Acessando o link aqui embaixo, você vai ter acesso a uma oferta com 50% de desconto no acesso anual ao FBR Fitness Center. Mas corre lá, que é por tempo limitado, beleza? Então é isso e a gente se vê na área de membros.